E para este treinamento nós vamos trabalhar com uma nova versão de um arquivo que já vimos anteriormente, o arquivo comparação de vendas. É aquela planilha que trata de um determinado produto, né? Aqui uma paçoca com avelã, que é vendida em duas filiais, né, de uma rede, enfim, no caso uma filial no Brasil e uma filial nos Estados Unidos. Então, abra esse arquivo a partir da lista de materiais aqui do treinamento, ok? É o arquivo número 16, comparação de vendas, recursos de proteção, e é a versão inicial, tudo bem? E como nós vamos colocar recursos de proteção que envolvem senha, até mesmo para abertura da planilha, apenas por precaução eu recomendo que você salve esse arquivo com um nome ligeiramente diferente do original. Assim, caso aconteça qualquer problema, como por exemplo esquecer a senha, você tem a versão original desse arquivo para retomar, né, e refazer a atividade. Tá legal? Então é o que eu vou fazer aqui, vou entrar no meu menu arquivo, salvar como, e vou salvar na própria pasta de documentos que já vinha utilizando, né? E a única coisa que eu vou fazer é tirar, né, esse finalzinho aqui, underline inicial, vou remover ele. Desta maneira eu sei que o arquivo sem a palavra inicial é uma nova cópia, né? Estou trabalhando então numa cópia do original, tá legal? Então, salvando, vamos agora analisar essa planilha. Acredito que você tem alguma lembrança, né, de como que era essa planilha em treinamentos anteriores. Nas versões anteriores nós tínhamos aqui na própria planilha uma informação sobre o preço unitário de cada um dessas versões de produto, ok? Então, Estados Unidos tinha um valor, Brasil tinha outro valor de preço unitário. Essas informações foram removidas daqui e colocadas numa outra planilha, chamada preço unitário, ok? Então, é uma planilha que só tem a informação do preço unitário de cada país. Brasil com R$ 1,75, Estados Unidos com US$ 1,45, tá legal? E aí na planilha em que temos as entradas, né, de quantidades para cada mês, outra mudança importante foi que eu estendi o período de meses, então agora é contemplando o ano inteiro, de janeiro a fevereiro, para os dois países ou para as duas filiais. Eu zerei as quantidades, ok? Consequentemente, os valores por enquanto também estão zerados, né? Por falar nos valores, aqui o que nós fizemos, né, nas versões anteriores foi calcular uma multiplicação da quantidade vendida em cada mês pelo preço unitário de cada país, ok? Só que dessa vez, como o preço unitário foi colocado numa planilha separada, repara só, nós temos o próprio nome da planilha como parte ali da fórmula e o endereço da célula também, de maneira absoluta, ok? Então é a mesma continha de multiplicação que você viu em planilhas anteriores, só que agora pegando de uma outra planilha e pegando de uma célula que foi travada, né, usando o recurso F4, que é a tal da referência absoluta. Tá legal? E a mesma coisa acontece aqui nos Estados Unidos. Então, uma multiplicação da quantidade que será informada e do preço unitário referente à planilha preço unitário na célula C4, que é o preço unitário dos Estados Unidos, também referenciado de maneira absoluta. Tá legal? Bom, esclarecimentos feitos, vamos entender agora que tipo de restrição nós faremos no decorrer dos próximos minutos. Bom, o Excel possui, em linhas gerais, três maneiras de implementar recursos de proteção. Ok? Nós temos a criptografia por senha, que nada mais é do que colocar uma senha para a abertura da planilha, ok? Nós temos também a proteção da planilha, que é onde é aplicada os recursos de restrição de edição. Então, o que o usuário, por exemplo, pode fazer, o que ele não pode, o que ele pode ver, o que não pode, né? Então, recursos relacionados à restrição. E nós temos também a proteção de pasta de trabalho, que é um tipo de proteção mais estrutural, ou seja, tem a ver com o arquivo, com a própria planilha em si. É aqui que você, quando habilita, né, esse tipo de proteção, é aqui que você, por exemplo, faz com que o usuário não consiga criar novas planilhas ou mudar o nome de planilhas, ou até mesmo visualizar planilhas que eventualmente estejam escondidas. Tá legal? E basicamente é o que a gente vai aplicar
todos esses tipos de restrição, proteção, é o que nós vamos aplicar aqui neste arquivo número 16. Vamos começar então pelo primeiro e mais comum, que é a famosa senha na planilha, né? Colocar uma senha para a abertura do arquivo do Excel. Tem vários caminhos possíveis para você aplicar a senha na planilha. Eu particularmente gosto de fazer através do menu Arquivo, na opção de Informações. Ali, além das informações sobre o próprio nome do arquivo e o local onde ele está salvo, você tem também um grande botão aqui no começo, ó, chamado Proteger pasta de trabalho, que apesar do nome, né, indicar que é só para esse tipo de proteção, na verdade tem várias outras ali dentro. Então você vai clicar no botão e vai conseguir visualizar uma lista de opções, ok? Para o nosso escopo aqui do treinamento, as opções que são importantes e são as que nós vamos trabalhar são essas três sinalizadas aqui na tela: criptografar com senha, proteger planilha atual e proteger estrutura da pasta de trabalho. Tá legal? Vamos começar então com a primeira delas, que é o criptografar com senha. Portanto, pode clicar em cima dessa opção, criptografar com senha. O Excel abre uma janelinha já pedindo para você criar uma senha para o conteúdo deste arquivo. E detalhe que ele também reforça, né, dá um lembrete ali, pedindo para que você tenha cuidado, não perca a senha, não esqueça a senha, já que sem ela, sem esse tipo de informação, você não vai conseguir abrir a planilha e também não vai conseguir fazer a recuperação dela, ok? Até existem programas na internet para download, né, disponíveis gratuitamente, outros pagos, que prometem a remoção ou a quebra da senha de arquivos do Office, mas não são programas completamente confiáveis, né, de que conseguirão realizar esse tipo de procedimento. E mesmo os que têm algum grau de confiabilidade, certamente são caros, portanto é um processo complicado, não arrisque, ok? Então anota a senha, né, deixa salvo em algum lugar seguro, ou anota fisicamente, né, num caderninho, e não perca esta senha, tá legal? Aqui, como é uma atividade puramente para fins didáticos, né, a gente está aprendendo a trabalhar com isso, coloque uma senha super simples mesmo, para você não ter risco de perder. No meu caso aqui estou colocando 123, ok? Senha horrível, né? Super tosca, mas eu sei que não vou esquecer ao longo deste treinamento. Clico no OK, ele pede para confirmar a senha, então 123 mais uma vez, OK de novo. E aí um sinal de que existe algum tipo de proteção na planilha, repara só, é o fato do Excel agora sinalizar isso de uma maneira diferenciada. Então aquela área do botão que nós acionamos passa agora a ficar com uma coloração amarelada. Isso já é sinal de que tem algum tipo de proteção aqui, ok? E o próprio programa está avisando, né, que para abrir esta pasta de trabalho, este arquivo, será obrigatório o uso de uma senha, tá legal? Para que isso efetivamente seja salvo, né, seja aplicado na planilha, salve ela, então clica no botão salvar, ok? E aí vamos fechar o programa e tentar abrir essa planilha para ver se a aplicação da senha realmente deu certo. Bom, vou então fechar o meu programa completamente, recomendo que você faça a mesma coisa, ok? Vou entrar aqui na minha pasta de documentos e abrir diretamente o arquivo número 16, o arquivo comparação de vendas, recursos de proteção, que eu acabei de salvar com a senha. Então, 2 cliques no arquivo, vamos aguardar aqui o Excel carregar. Então, programa carregando e olha só, na sequência ele já traz a janelinha, né, pedindo a colocação da senha, já que o arquivo número 16 está protegido, ok? Vou colocar uma senha errada de propósito, clico no OK, olha lá, o programa me avisa, né, ele até dá uma dica ali falando que a senha não está correta e pedindo para verificar se o Caps Lock está desativado, né, se eu estou usando caracteres maiúsculos ou minúsculos. Vou dar um OK e nada acontece, ok? Mesmo que eu venha por dentro do programa, né, então entro aqui no menu Arquivo, vou lá em Abrir, ó, pego aqui o arquivo da minha lista de arquivos recentes, lembrando que a versão é a cópia, né, não estou mais usando a versão inicial.
clico em cima do arquivo e novamente a mensagem pedindo a senha. Tá legal? Agora vou colocar a senha correta. Então, 1, 2, 3, ok. E aí a planilha finalmente abre, né, estando completamente livre para edição, ok? Lembrando que, uma vez a planilha aberta, né, mesmo que ela esteja com a senha e ela já foi aberta, foi colocada a senha, agora ela está completamente livre para qualquer modificação, inclusive para a remoção da própria senha, ok? Então, cuidado, né, se você está trabalhando aí em uma empresa, no escritório, é uma planilha importante, né, que tem senha, foi aberta, cuidado ao sair da frente da sua estação de trabalho, né, porque a planilha estará ali à disposição, qualquer pessoa pode simplesmente ir lá, tirar a senha, fazer modificações livremente, uma vez que ela foi aberta, tá legal? Por falar em remover a senha, né, se essa for uma necessidade, você pode entrar aqui no menu Arquivo, novamente em Informações, Proteger pasta de trabalho, e aí na opção Criptografar com senha, repara que ela está em destaque, né, sinalizando que ela está ativada. Entrando no criptografar com senha, bastaria então apagar a senha, ok? Então aqui eu deleto a senha, independente de qual seja. O programa não me exige saber a senha para poder apagá-la, ok? Ele exige apenas a senha para poder abrir a planilha. Removi a senha, apaguei a senha, dou um ok. Já não fica mais amarelinho como estava antes, né? Aí é só salvar. E aí, para fazer o teste, mesmo procedimento. Você vai fechar o arquivo do Excel completamente e vai tentar abrir, né, de forma direta, né, a partir do local onde você salvou essa planilha. Então agora ele tem que abrir direto. Olha só, não pediu senha nenhuma. Tá legal? Vamos então em frente para o próximo tipo de proteção, ok? E o próximo tipo de proteção, na verdade, já se enquadra nas restrições de edição da planilha. O contexto aqui é o seguinte, temos na prática duas planilhas, né, dentro de uma só, uma planilha com os dados da paçoca, as vendas, em relação ao Brasil, é a verdinha ali do lado esquerdo, e a do lado direito, laranja, a planilha referente aos Estados Unidos. Nestas duas planilhas, o usuário que será responsável por alimentar as informações a serem colocadas aqui na planilha, ele somente poderá fazer a edição, ou seja, colocar dados, modificar dados, aqui nas colunas de quantidade, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, ok? Então ele pode vir aqui, por exemplo, em quantidade de janeiro e colocar 1250. Ok? E aí automaticamente sai o valor, né? Acontece a multiplicação da quantidade pelo preço unitário, referente ao Brasil, e ocorre a multiplicação, ou melhor, ocorre o cálculo. Mesma coisa aqui nos Estados Unidos, ele pode entrar lá em janeiro e colocar 2.550. E aí acontece o cálculo, né, da quantidade vezes o preço unitário referente à paçoca nos Estados Unidos, ok? Então o usuário só pode mexer nesses lugares, nas quantidades. Ele não terá permissão para mexer em período, ou seja, na coluna de meses, Brasil, nome da planilha, mesma coisa em Estados Unidos, muito menos em relação aos valores, ou seja, ele não vai poder modificar fórmulas, funções, ok? Então na prática ele terá acesso bloqueado para tudo, exceto as colunas de quantidade dos dois países, ok? E para fazer isso, o primeiro passo é selecionar as células que ele terá permissão para editar. Então, nesse caso aqui, são as células correspondentes à quantidade do Brasil, ok? Então, desde ali o 1250, né, independente do valor que você tenha colocado, do Brasil desde janeiro até dezembro. Vou segurar o CTRL e vou pegar também a coluna de quantidade desde janeiro até dezembro, referente aos Estados Unidos. Então, destacando aqui mais uma vez para ficar claro para você, eu selecionei estas células e selecionei, segurando o CTRL, estas células também. Então, estas células indicadas ficarão desbloqueadas, ou seja, ficarão
acessíveis para qualquer tipo de edição que o usuário dessa planilha terá, ok? Para fazer isso, então, botão direito na área que foi selecionada, você vai entrar em Formatar Células, e na janela que surgiu, uma janela que a gente já conhece de outros treinamentos, pela primeira vez você vai entrar aqui na guia chamada Proteção. E na guia Proteção você vai desmarcar a caixinha chamada Bloqueadas. Tá legal? Repara que o Excel até avisa logo abaixo, né, que bloquear células ou ocultar fórmulas não tem nenhum efeito até você proteger a planilha, que foi algo que a gente não fez ainda, ok? Ele até deu a dica, né, que isso pode ser feito através da guia revisão, no grupo de proteção e através do botão proteger planilha. Então dá certo fazer por esse caminho indicado por ele, mas eu vou continuar fazendo através do menu arquivo e informações, como vimos agora há pouco. Tá legal? Então deixe o bloqueadas desmarcado. Portanto, ao fazer isso, você disse que essas células estão desbloqueadas. No momento, nada de especial irá acontecer porque não aplicamos ainda o recurso de proteção. Vamos fazer isso agora. Portanto, vamos voltar no menu Arquivo, Informações, Proteger pasta de trabalho, ok? Lembrando que na atividade anterior nós usamos o criptografar com senha, né? Nós usamos e removemos, né? Portanto, a planilha não está mais com senha para abertura. E dessa vez nós vamos trabalhar com a opção chamada Proteger planilha atual, ok? O Excel novamente dá a dica ali do que se trata isso. Então, controle os tipos de alterações que as pessoas podem fazer na planilha, né? É o Proteger planilha atual. Pode clicar nessa opção. Eu vou fazer aqui também. Aí o programa volta para a planilha, né? Só que volta com uma janelinha um pouquinho diferente da que nós vimos minutos atrás. Essa janela, além de pedir uma senha para desproteger a planilha quando for necessário, e detalhe que essa senha não precisa ser a mesma que você eventualmente já tenha usado para a proteção do arquivo, né? Para a proteção de abertura, do ponto de vista de segurança é até melhor que seja diferente, ok? Aqui eu vou usar de novo 1, 2, 3, já que estamos apenas aprendendo, né? E aí vem marcado também a opção proteger a planilha e o conteúdo das células bloqueadas. Lembrando que agora há pouco você desbloqueou algumas células, ok? Todas as outras, portanto, ficarão bloqueadas. E na lista de baixo tem uma relação de itens que, se você marcar a caixinha, né, você estará permitindo ao usuário fazer aquela operação. Então, por padrão, só vem marcado a possibilidade da pessoa selecionar as células. Então, ela pode clicar nas células, mas ela não vai poder, por exemplo, formatá-las, criar linhas ou colunas, apagar, até mesmo recursos como classificação e filtro, ela não conseguirá fazer, ok? Então, caso você queira que alguma dessas opções fique liberada para edição, é só clicar em cima para liberar isso. Tá legal? Aqui eu vou manter o padrão, portanto, a única coisa que vai dar para fazer é selecionar e nada mais. E vou dar um OK. Repito a senha para confirmar. OK mais uma vez. Vamos salvar a planilha e vamos fazer alguns testes. O primeiro teste é simplesmente colocar novas informações dentro das quantidades, ok? Lembrando que as quantidades, as células referentes à coluna quantidades, são as células que nós desbloqueamos, ok? Então, em janeiro aqui do Brasil, estava 1250, né? Eu vou trocar para 1500. Então, digitei, vou dar um Enter e funcionou perfeitamente, ok? Vou lá na coluna de quantidade de janeiro dos Estados Unidos, vou trocar para 1000, Enter, funcionou também, sem problemas. Vou colocar em maio, então 3550 no Brasil, maravilha, entrou a informação, entrou o resultado, né, 6.212. Continua atualizando aqui embaixo os totais, tanto da quantidade quanto dos valores, né? E agora eu vou tentar trocar o nome aqui da segunda planilha. Em vez de Estados Unidos, eu quero colocar a sigla EUA, né, ou USA.
Então, cliquei nos Estados Unidos, vou tentar digitar e não consigo digitar. Olha só a mensagem que dá. A célula ou gráfico que você está tentando alterar está em uma planilha protegida. Para fazer uma alteração, desproteja a planilha, né? Então, pode ser necessário inserir uma senha. Então, traduzindo, essas células, né, que não são as de quantidade, todas elas estão bloqueadas. Portanto, o programa não permite qualquer tipo de edição. Digitação, alteração de cor, alinhamento, né? Tanto é verdade que se você entrar aqui no página inicial, repara que praticamente tudo ficou desabilitado. Está tudo com uma coloração acinzentada, sinalizando que são recursos que foram desativados por conta da proteção que fizemos. Ok? Agora vamos colocar uma outra perspectiva aqui de proteção. Ok? Opa, acabei clicando 2 vezes numa célula, apareceu de novo aquela mensagem da proteção, né? Bom, a perspectiva agora é a seguinte. Já vimos então que nesse momento a planilha só está liberada para edição em relação às quantidades, nada mais é possível de fazer aqui, ok? No entanto, o usuário ainda pode visualizar as fórmulas utilizadas nessa planilha, ok? Então, se ele clicar ali em cima de um dos valores, por exemplo, né, ele consegue ver ali na barra de fórmulas a fórmula que foi utilizada para chegar nesse resultado, que é a fórmula que pega a quantidade e multiplica pelo preço unitário correspondente ao país, inclusive indicando o endereço da célula C3 e o nome da planilha, preço unitário. Mesma coisa acontece aqui com os valores dos Estados Unidos. Então ele indica a célula, indica a planilha e a outra célula onde está o valor do preço unitário, ok? Vamos supor que estas informações são sigilosas. Portanto, o usuário, além de não poder editar essas fórmulas, coisa que já está acontecendo, ele não consegue apagar a fórmula, ele não consegue clicar 2 vezes para modificá-la, né? Então, em relação a isso, já está acontecendo o bloqueio adequadamente, mas vamos imaginar que, além disso, nós também não queremos deixar a fórmula visível para o usuário. O usuário não pode saber qual é a fórmula que foi utilizada aqui para chegar nesses resultados, ok? Poderíamos fazer a mesma coisa aqui para as funções soma, né, utilizadas no finalzinho da planilha. No entanto, eu não vou fazer porque é uma soma, né, só um resultado, então fica bem fácil do usuário saber, né, mesmo se ele não tiver acesso ao nome da função. Agora aqui para o valor, vamos ver como é que a gente esconde a exibição dessa fórmula, o que consequentemente também vai esconder o nome da própria planilha. Tá legal? E para fazer a configuração para esconder as fórmulas, primeiro nós precisamos temporariamente desproteger esta planilha. Então volta lá no menu Arquivo, Informações, e aí dessa vez você vai entrar direto aqui na opção Desproteger. Ok? Clicando nela, o Excel vai te pedir a senha usada para desproteger. Então, 1, 2, 3 no meu caso. Ok. Olha lá, não está mais amarelinho, né? Portanto, a proteção foi removida. E aí vamos voltar aqui para a planilha. Então, as células cuja fórmula nós queremos esconder, que são essencialmente as células da coluna de valor das 2 planilhas, portanto, selecione esses 2 intervalos que eu estou sinalizando agora para você. Nós vamos clicar com o botão direito na área selecionada, formatar células e novamente aqui na guia de proteção. Repara só, já está marcado como bloqueado, que é o padrão, ok? Isso só não estava fazendo diferença até o momento, porque nossa planilha não tinha nenhuma proteção. A partir do momento que você colocou a proteção, aí entrou em vigor esses bloqueios, né? Tanto é que você não conseguiu fazer modificação nenhuma, exceto nas áreas das quantidades. Então, além do bloqueada, dessa vez você vai marcar também o ocultas, tá legal? Então, vamos marcar essa opção e clicar no OK para confirmar, tá legal? Nada de especial vai acontecer,
afinal, precisamos de novo habilitar a proteção da planilha. Tanto é verdade que se você clicar em qualquer um desses resultados da coluna valor, vai continuar aparecendo ali na barra de fórmulas a fórmula utilizada, ok? E nesse momento também tudo está liberado para edição. Então se eu tentar mudar ali de Estados Unidos para USA, nesse momento eu consigo porque a proteção continua desabilitada, tá legal? Vamos então habilitá-la mais uma vez. Menu Arquivo, Informações, Proteger pasta de trabalho, e aí você vai pegar então o Proteger planilha atual. Novamente colocando uma senha. Aqui eu ainda vou insistir com a 1, 2, 3. Vou manter as opções padrão, não vou nem marcar nem desmarcar nada mais. E OK. E reinserir a senha para confirmar, né? Aí é bom salvar também, só para garantir, né? E vamos fazer os testes novamente. O primeiro teste é novamente tentar entrar ou modificar as quantidades. Então agora eu vou colocar em fevereiro do Brasil, abril, ou melhor, março, abril. Então perfeito, né? Tudo entrando ali, os novos valores. Estados Unidos, mesma coisa. Então consigo ali colocar novos valores, consigo modificar valores que já existem. E aí os valores estão sendo calculados. Mas olha só na coluna de valor, né? Vamos clicar em qualquer um dos valores que foram gerados em qualquer uma dessas duas filiais. Cliquei em cima do valor de janeiro, 2.625. E olha lá em cima na barra de fórmulas. Não temos mais a indicação da fórmula, porque ela está oculta, ok? Nós marcamos a caixinha oculta lá na categoria de proteção no formatar células. E a mesma coisa aqui nos Estados Unidos. Clique em qualquer um dos resultados, olha também para a barra de fórmulas. Então, cliquei em um dos resultados e na barra de fórmulas também não tem nada, ok? Agora confere só os resultados aqui no final da planilha, né? As somas. Então, cliquei em cima de uma delas. Meu mouse não está muito bom, então quando eu clico parece que clicou duas vezes, né? Mas é até bom porque deu para ver a mensagem de erro sinalizando que é uma célula bloqueada. Portanto, o bloqueio voltou a vigorar. Só que como esses resultados aqui do finalzinho, né, a soma da quantidade e a soma dos valores, nós não colocamos como células ocultas, olha lá na barra de fórmula. Continua aparecendo a fórmula, no caso a função, ok? Então, partes dessa planilha estão bloqueadas, partes estão desbloqueadas, outras partes estão bloqueadas e ocultas, como é o caso ali das colunas de valor. Assim, nós temos uma restrição um pouquinho mais específica. No entanto, a planilha preço unitário ainda continua à disposição, não é mesmo? Então, por mais que o usuário não consiga ver agora a fórmula, né, nas células, por conta de termos marcado a opção ocultar, se ele entrar aqui em preço unitário, ele sabe, né, qual é o valor do preço unitário, ele sabe o próprio nome da planilha, sabe a célula. Então, não é uma restrição muito consistente nesse momento, né, já que é como se nós tivéssemos colocado uma coberta, né, no rosto, na cabeça, mas aí descobriu os pés, não é mesmo? Então vamos fechar essa pequena brecha também. E aí, para isso acontecer, o primeiro passo é escondermos a planilha preço unitário. Então, com o botão direito em cima dela, né, exatamente aqui nesse trechinho, botão direito, você vai escolher ocultar, ok? Então agora a planilha está invisível, né? Mas ela não está protegida em relação ao usuário fazer ela aparecer de novo, né? Então eu acabei de esconder, mas qualquer usuário que conhecer um pouquinho do Excel, nesse momento ele consegue clicar com o botão direito aqui em cima do nome da planilha que está visível atualmente e escolher a opção reexibir. Então qualquer pessoa poderia fazer isso, voltar a fazer a planilha aparecer, ok? Portanto, o ideal é que a gente também bloqueie essa possibilidade, ok? Uma vez que a planilha está oculta, né, escondida, vamos desabilitar a opção que permitiria a qualquer usuário fazê-la aparecer novamente. Tá legal?
Para fazer isso, então, novamente no menu Arquivo, Informações, Proteger a pasta de trabalho. Então, repara que você não vai desabilitar a proteção que foi feita anteriormente, tá legal? A gente só vai acrescentar mais uma, portanto, pode clicar aqui no botão Proteger pasta de trabalho, e aí a opção que nos interessa nesse momento é o Proteger estrutura da pasta de trabalho, ok? Clicando nela, então, o Excel vai abrir uma janelinha pedindo também uma senha. Novamente, não é obrigatório que seja a mesma que você já tenha utilizado. Então, acabei de colocar aqui uma senha de novo. Clico no OK, confirmo a senha, salvo só para garantir que as alterações entraram para valer, né? E aí vou tentar então fazer aquela planilha voltar a aparecer. Botão direito em cima da planilha atual, do nome dela, e olha lá a opção reexibir, né, desativada, ok? Repare inclusive que o botão de criar novas planilhas, né, esse botãozinho aqui do mais, também não funciona mais. Então estou clicando aqui em cima dele algumas vezes e nada acontece, ok? Até mesmo a ação de renomear, então botão direito renomear, ela também fica desativada nesse momento, né? Portanto, essa proteção que nós acabamos de fazer, ela é estrutural. Ela tem relação direta com a estrutura do arquivo, em relação a criar planilhas, esconder, fazê-las aparecer, renomear. Portanto, agora realmente o usuário não tem como saber qual foi a fórmula, da onde vieram os dados que nos permitem chegar a esses valores. Ele pode até deduzir, né, de cabeça, né, fazendo a conta manualmente, mas de forma explícita isso não é possível mais. Tá legal? Um outro ponto interessante, né, que esse tipo de restrição que colocamos possibilita é que até mesmo se o usuário entrar aqui no menu Arquivo e Imprimir, ele não vai conseguir imprimir a planilha que está escondida, ok? Como ele não consegue fazê-la aparecer, ela não entra mais aqui na lista de planilhas reconhecidas, né, no modo de impressão do programa. Aqui no caso eu estou com imprimir planilhas ativas, mesmo que eu troque para imprimir toda a pasta de trabalho, que seria a opção que traria a impressão de tudo, né? Como a planilha está escondida, está protegida, ela não entra aqui na impressão. É só olhar ali na parte de baixo que continua contando apenas uma única planilha. Tá legal? Bom, então, recursos de proteção, né, vimos ao longo aí dessa meia horinha mais ou menos de treinamento, né, que são 3 tipos de recursos de proteção. A criptografia por senha, que é a senha para abrir a planilha. Os recursos de proteção, que tem a ver então com células bloqueadas, desbloqueadas e ocultas. E esse último, que foi a proteção da pasta de trabalho, que tem a ver com poder criar, esconder, renomear planilhas, né, apagar planilhas. Quando aplicado esse recurso, todas essas operações ficam desabilitadas. E, logicamente, você pode combinar tudo isso, ok? De diferentes maneiras, diferentes propósitos, né? Com diferentes senhas, inclusive. E é importante ter clareza, né, desses recursos, antes de sair aplicando eles sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de noção, para não tornar a operação da planilha mais complexa do que o necessário, ok? Muitas vezes nem é você que vai pensar em todos esses detalhes de segurança, né? Muitas vezes vem por meio de equipes especializadas, né, em gerenciamento de dados, segurança da informação, ou até mesmo os gestores, os líderes, né, muitas vezes já trazem as planilhas com recursos de proteção aplicados e talvez você seja responsável apenas por alimentar essas informações dentro das estruturas que foram desbloqueadas para isso. Tá legal? Bom, sendo assim, chegamos ao final então deste treinamento sobre recursos de proteção no Excel, recursos bastante úteis, mas que precisam ser bem pensados, bem planejados. Espero que tenha sido útil, espero que você consiga aplicar pelo menos alguns desses recursos em planilhas importantes do seu dia a dia. E qualquer dúvida, volte, reveja, né, este treinamento e realize as ações novamente. Tá legal? É isso, obrigado pela atenção e até breve, até o próximo treinamento da trilha de Excel descomplicado.